Questão 8. Assinale a alternativa que apresenta todos os números inteiros positivos, não nulos, que satisfazem a inequação menos 3x mais 3 maior do que menos 3. Beleza, pessoal? Lembra lá que nós estávamos falando no exercício anterior a respeito do conjunto universo? Isso daqui, ó, é o conjunto universo. Todos os números inteiros positivos, não nulos. Mas ao invés dele escrever em notação matemática, ele escreveu por extenso. Se nós quiséssemos escrever isso daqui em notação matemática, seria O de universo é igual aos inteiros. Lembra lá que é a letra Z, que representa os números inteiros. Como ele quer só os positivos, nós teríamos que colocar um sinalzinho de mais aqui embaixo. E como ele quer os não nulos, ou seja, ele não quer o zero, nós teríamos que colocar um asterisco aqui em cima, beleza? Isso daqui é o conjunto universo da nossa inequação. Vamos resolver ela então e descobrir qual vai ser o conjunto de solução dela. A nossa inequação é menos 3x mais 3. Tudo isso tem que ser maior do que menos 3. Mais uma vez, nosso objetivo é isolar a incógnita, isolar o x. Primeiro passo é a gente tirar esse termo mais 3 aqui do lado esquerdo. Se eu tenho mais 3 aqui, para eu tirar ele é só colocar um menos 3. Né? Quando eu fazer essa soma, menos 3 mais 3 vai me zerar. Vai restar apenas o termo menos 3x. Só que tudo que eu faço de um lado da minha inequação, eu também tenho que fazer do outro. Então vai colocar o menos 3 aqui também. Lembra de colocar o sinalzinho, maior que. E aqui desse lado, se você deve 3 e além disso deve outros 3, você deve 6. Agora é o seguinte, lembra lá. Quando o coeficiente que acompanha o nosso x está negativo, e o único termo aqui na nossa inequação, desse lado dela, é o termo que tem a nossa incógnita, que tem o x, eu preciso multiplicar toda a minha inequação por menos 1, para que ele fique positivo. Então vamos multiplicar todo mundo por menos 1. Isso daqui o ideal é fazer apenas quando você já conseguiu isolar a sua incógnita x, beleza? Ela não está totalmente isolada, mas a gente consegue ver que só do lado esquerdo a gente tem termos com x, então já é o momento ideal. Multiplicar por menos 1 é basicamente inverter o sinal. Então de menos 3x eu vou passar a ter mais 3x. E aqui do lado direito, ao invés de menos 6, agora eu vou ter mais 6. Então lembra lá, quando nós multiplicamos a inequação por menos 1, eu também preciso inverter o sinal da inequação. Então agora, ao invés de ser maior que, ele passa a ser menor que. E agora é só continuar. Ó. Vamos lá, esse 3 está multiplicando o x. Para ele sumir aqui, é só eu dividir tudo isso aqui por 3. Se eu dividir o lado esquerdo por 3, eu também tenho que dividir o lado direito por 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes x é x. Então do lado esquerdo vai ficar só o x. Sinalzinho de menor que. 6 dividido por 3 é 2. Descobrimos então a condição do nosso x. Vamos lá, montamos o nosso conjunto de solução. S é igual. Aí agora, na hora de nós montarmos o nosso conjunto de solução, a gente tem que lembrar do conjunto universo, ou seja, dos elementos que nós estamos considerando para a nossa resposta. E lá no enunciado, ele já diz pra gente, e nós escrevemos ainda em forma matemática. A gente só quer os inteiros positivos e não nulos. Se a gente só quer os inteiros positivos e não nulos, e o nosso x tem que ser menor que 2, a única solução possível é 1. Então o nosso conjunto de solução vai ser simplesmente o número 1. Porque pensa comigo, os números inteiros, de modo bem simples, a gente pode dizer que são aqueles que a partir do zero cresce de 1 em 1 ou decresce de 1 em 1. Só que a gente tem que lembrar que nós aqui, neste exercício, estamos considerando apenas os positivos. E ainda sem o zero. Vamos fazer uma sequência de números inteiros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E aqui continua, aqui também continua. Nós não queremos os números negativos, então vamos riscá-los. Nós não queremos os números nulos, que é só o zero. Beleza, aqui estão então os inteiros positivos. Mas nós descobrimos, resolvendo a nossa inequação, que o x tem que ser menor do que 2. Então, ó, não pode ser 3 nem maior do que 3. E também não pode ser 2, por quê? Porque ele tem que ser menor do que 2. Logo, o único inteiro positivo que sobra é 1. Por isso que o conjunto de solução tem que ser apenas o elemento 1. O gabarito, portanto, será a letra D.